A mesma coisa vai acontecer agora com a função cosseno. Aqui, ó, função cosseno. Vou fazer a mesma coisa. Quais são os valores que eu vou pôr para o x? Os mesmos valores nós vamos para o seno. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Ok? Tá. E aí eu vou achar os valores deles. Tá? Agora, toma cuidado, gente. Agora o eixo é eixo do cosseno. Tá? O eixo do cosseno, o eixo vertical é do seno e o eixo horizontal que é do cosseno. Tá? Lembrando que no eixo aqui no centro é 0, para cá é 1 positivo e para a esquerda é 1 negativo. Então, se você reparar aqui, ó, que é 0, aqui, ó, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e aqui tem o número 1, ó. Só que aqui está aparecendo 0, tá? O 0 aqui é da circunferência. Aqui no eixo aqui vale 1 positivo. Tá? Não coloquei o número 1 para não confundir vocês, mas aqui tem o número 1 positivo aqui do eixo. Tá certo? E para o lado esquerdo é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho menos meio, aqui menos raiz de 2 sobre 2, aqui menos raiz de 3 sobre 2, e aqui tem o menos 1. Só aqui está aparecendo o π. O π é essa posição aqui na circunferência. No eixo, essa posição aqui vale menos 1. Ok? Aí, fazendo a mesma coisa que com o seno, o que eu vou fazer? Vamos lá, pegar o cosseno, ó, calcular o cosseno de 0. Tá, o cosseno de 0. O 0 é o arco, então está na circunferência. O arco está aqui, ó, o arco 0 está aqui. Tá, e quanto que vale esse ponto aqui no eixo do cosseno? Ah, professor, já está no eixo. Tá, e no eixo esse ponto vale quanto? Esse ponto vale 1. Então tem esse parzinho aqui, ó, 0 e 1. Tá? Próximo parzinho, ponto que eu vou usar para o x. O próximo valor do x é π sobre 2. Então vai ficar y é igual a cosseno de π sobre 2. Onde está o π sobre 2 na circunferência? Ah, professor, está lá em cima. Opa, beleza. Tá, estou calculando agora o cosseno. O cosseno é o eixo horizontal. Então agora eu tenho que pegar esse ponto aqui, ó, e descer ele no eixo horizontal, em linha reta. Ao descer, vai dar nessa posição aqui. E nessa posição aqui, no eixo, vale quanto? Aqui vale 0. Então lá, π sobre 2 é 0. Próximo valor do x é o π. π está aqui na circunferência. Tá? E quanto que vale no eixo do cosseno? Ah, o eixo do cosseno é esse eixo verde aqui, professor. Ah, mas esse ponto também está no eixo verde. Ó. No eixo verde, né, esse ponto vale menos 1. Então está lá, π e menos 1. Próximo ponto, valor do x, 3π sobre 2. 3π sobre 2 está aqui embaixo. Tá? Quero calcular o cosseno dele, então vou jogar no eixo horizontal. Jogo ele no eixo horizontal e aqui vai dar 0. Ó. 3π sobre 2 é 0. E por último, voltando aqui, completando a volta, 2π. Né? O 2π é a mesma posição que o 0, radianos, e o valor do cosseno vai ser o mesmo, ou seja, vai ser o valor 1 aqui, tá certo? No eixo. Ah lá, 2π igual a 1. Ok? Encontrou os pares, vai fazer o gráfico também. Olha o gráfico. Aqui, ó. Primeiro parzinho, o 0 que subiu até o número 1. Aí deu um pontinho aqui em cima. Não está aparecendo aqui, mas aqui tem um pontinho aqui no eixo, tá? Próximo parzinho, π sobre 2 é 0. Então o π sobre 2 está aqui, né? Como é 0, ou seja, ele nem subiu e nem desceu. Então ele ficou no próprio eixo, então está aqui. Próximo par, π menos 1. Então π desceu até o menos 1 aqui embaixo, ó. Daí deu esse ponto aqui embaixo. Próximo parzinho, 3π sobre 2 é 0. Então, o 3π sobre 2 que está aqui, que é do x, nesse eixo aqui, ó. Então, ele não vai nem subir e não vai nem descer. Então, ele continua aqui no próprio eixo. E o último parzinho, que é o 2π com 1. Então, o 2π que está nessa posição, e ele vai subir até o número 1. Ele vai dar esse pontinho aqui. Tá certo? Então, se você reparar aqui, as duas ondas, elas são muito parecidas. Se você olhar aqui, ó, nossa, mas é igualzinha. Qual que é a diferença no caso das duas ondas? Que no caso aqui, a função seno, se você reparar, ela começa do 0, sobe até 1, depois ela desce no menos 1 e completa o ciclo aqui, ó, o período que a gente fala em 2π. Completa aqui, ó, tá? Ao chegar nesse ponto aqui, a gente fala que ela completou o período. Tá vendo? Ela subiu, desceu e completou o período. Por que completou o período? Porque a partir daqui, ó, ela vai repetir o que ela fez no início lá. Então o período é esse aqui, ó. Certo? E nesse período que ela tem aqui, a gente fala que ela tem uma barriga para baixo e uma barriga para cima. Né? Dividida pela linha média aqui, ó.
Então, quando eu tenho a linha média que divide o gráfico no meio, então essa linha média eu vou ter uma barriga para baixo e uma barriga para cima. Tá certo? Agora, já na função cosseno, que é essa função de baixo, ó, começou aqui em cima, desceu, tal, e vai voltar de novo lá em cima, nessa posição aqui, ó. Então aqui ele completou um período, tá vendo? E esse período também aqui, ó, ele vale 2π. Tá? No caso da função cosseno, ele só tem uma barriga só. Não, só tem essa barriga aqui, ó, que é voltada para cima. Né? Então ele começa lá em cima, vem até aqui embaixo e termina lá em cima novamente. Tá certo? Então, a diferença dessas duas funções é essa. Que a função seno, né, a linha média divide a minha onda em duas barrigas, uma para baixo e a outra para cima. E a função cosseno não, eu tenho um período, tá certo? E aqui nesse período eu vou ter uma barriga só, voltada para cima. Ok?